sendo a maioria do eleitorado pernambucano nas eleições municipais de 2024. Patriota Júnior está chegando ao vivo com as informações. Patriota, bora falar sobre esse número e na prática se isso representa alguma coisa, né? Nós vamos resolver o pleito, mas o que deve ser observado, enfim, bora bater um papo sobre esses números aí, sobre as eleitoras. Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Exatamente, a mulherada vai ter aí um papel, um peso importante, né, nessas eleições. As mulheres já são maioria na população brasileira e também no eleitorado. Em 174 dos 184 municípios de Pernambuco, as mulheres são maioria no eleitorado. Também nos principais colégios eleitorais aqui do estado, né, Recife, Caruaru, Olinda, Garanhuns. Aqui em Caruaru, 55,24% do eleitorado é feminino. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com Marcelo Kumaru, advogado eleitoralista. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. O que é que explica esse aumento, né, aí essa maioria das mulheres no eleitorado aqui do estado? Bom dia, Patriota. Bom dia, Renata e Mário, que estão aí no estúdio. A todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo na Rádio Cidade. De fato, eu acho que essa questão da prevalência do número de mulheres em relação ao número de eleitores reflete o próprio censo, né? O último censo do Brasil foi 2022, que dava uma quantidade, 51% dos brasileiros são mulheres e 48,5% homens, refletindo isso para o processo eleitoral, para o número de eleitores. Isso aumenta um pouco, talvez por uma procura maior das mulheres, com maiores de 16 e menores de 18, em tirar seu título de eleitor também. Isso causa um reflexo. Mas eu acho que a grande pergunta é como é que o Brasil tem mais eleitoras e menos mulheres no parlamento. Isso é a grande curiosidade, porque sabe-se que os partidos políticos precisam ter no mínimo 30% dos seus candidatos registrados serem de um dos gêneros, e os 30% de candidatas mulheres, de fato, é muito difícil completar. Os partidos têm dificuldade de ter candidatas, e no próprio resultado também. Como é que vocês explicam, às vezes, do próprio meio feminino, a grande pergunta: como é que temos maior número de eleitoras e um pouco menor número de mulheres sentadas no parlamento, nas cadeiras, quantidade de vereadoras, de deputados estaduais, deputadas federais, é bem menor, mesmo com a grande quantidade com a maioria dos eleitores sendo mulheres. Isso é uma prova que boa parte das mulheres não votam levando em consideração essa questão do gênero. Até nas eleições municipais agora, né, a gente já observa os registros de candidaturas, as mulheres são minoria, né, como candidatas. O que é que explica isso? Falta um engajamento, falta uma motivação? O que é que pode explicar esse número abaixo? Olha, na verdade havia uma cultura, né, que é anterior dessa obrigatoriedade do número no mínimo de registro para um dos gêneros, que era o gênero feminino. Com essa obrigatoriedade melhorou, mas eu acho que a falta de interesse da mulher de participar do processo político, do ponto de vista de ser candidata, é menor do que dos homens. E além disso, a questão dos incentivos que não existia dentro do próprio partido. Hoje, o Fundo de Financiamento Especial de Campanha, que é o financiamento dos candidatos, obriga que esses recursos sejam distribuídos de forma proporcional ao número de mulheres. Então, se tiver 30% de mulheres numa chapa, 30% dos recursos vão para mulheres. No tempo de TV utilizado para TV de rádio e TV e rádio também. Então, se tiver 30%, 40% de mulheres, o tempo utilizado para propaganda eleitoral através desses canais, desses veículos, tem que ser igual. Então a mulher está em paridade de armas hoje dentro da esfera partidária. Mesmo assim, os partidos conseguem só aquela questão mínima dos 30% para poderem saírem com a chapa completa. E o que você vê por aí nos últimos anos é cassação de chapa em relação a registro de candidatura de mulheres laranjas que registram a candidatura, mas de fato não são candidatas. Então há uma disparidade entre o censo, número de eleitoras, com o número de mulheres nas cadeiras. Isso é uma pergunta que fica aqui para todos vocês.
Nas urnas, nas eleições municipais, o poder da maioria estará nas mãos das mulheres. E qual a importância disso? Muito importante, a mulher tem uma sensibilidade. Eu acho que todo eleitor, no geral, ele tem que ter essa responsabilidade. Mas as políticas públicas direcionadas às mulheres, principalmente ao combate ao feminicídio, né? Que aumenta, apesar de todo arcabouço normativo que tem aí, Lei Maria da Penha, o feminicídio, a gente acorda de manhã, os noticiários, o que mais se vê, casos, uma delegada agora na Bahia foi morta pelo esposo, e eu acho que as mulheres, com essa força que estão hoje, de mais da metade do eleitorado, tem que fazer valer disso como uma arma para forçar que seus representantes nas câmaras municipais, agora desse ano, já que é a eleição de prefeito e vereador, façam o seu papel, pelo menos na questão local, junto ao prefeito, incentivar de políticas públicas direcionadas ao atendimento, não só da saúde da mulher, como da segurança. Perfeito, obrigado pelas informações. Marcelo Kumaru, advogado eleitoralista em todo o estado. Renata, só para a gente concluir aqui, são pouco mais de 3.800.000 eleitoras, 53% aí do total em Pernambuco. Eu volto com você. Obrigada, patriota! Um abraço para Marcelo Kumaru também. 8h21. Vamos reforçar o WhatsApp, cidade.